Tem manchete agora da Operação Lava Jato, chegando de Curitiba, Ângelo Sfayer. A defesa do ex-presidente Lula protocola uma ação de reparação de danos contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal. Na ação, os advogados pedem indenização de R$1 milhão por danos morais, relacionada à entrevista coletiva de 14 de setembro, em que Deltan denunciou pela primeira vez o ex-presidente Lula com o uso de PowerPoint. De acordo com os advogados, na ocasião, Dallagnol promoveu injustificáveis ataques à honra, imagem e reputação do ex-presidente com abuso de autoridade. Na época, Lula era denunciado no caso Triplex. Ontem, o ex-presidente foi denunciado pela segunda vez aqui no Paraná. O petista foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma investigação que mira 8 contratos entre Odebrecht e Petrobras. Bom, a estratégia da defesa do Lula está claro e tal, e não sei se poderia haver outra, é partir para cima do Ministério Público do Paraná, especialmente do Deltan Dallagnol, criando a maior quantidade possível de peças jurídicas, processuais, pareceres e tal, inclusive fora do Brasil, para sustentar a tese de que Lula está sendo alvo de uma perseguição criminosa por parte do Ministério Público que visa alijá-lo da vida política, da vida pública e da missão que ele se atribui, seus aliados lhe atribuem de salvar o Brasil e resgatar o povo da miséria e do sofrimento e tal. É um projeto político do Ministério Público, diz a defesa de Lula permanentemente. Esse processo agora movido, entretanto, se vale de um episódio que aqui à época a gente comentou nessa linha, e muita gente também, que foi aquela famosa entrevista coletiva do PowerPoint, que do ponto de vista do protocolo da conduta do Ministério Público e da eficácia, né, do resultado concreto daquela iniciativa, foi um desastre. Produziu muito mais, mas muito, quase que unanimemente, só críticas. Como foi a condução coercitiva do Lula lá atrás? Muita gente aplaudiu, vai conduzir o Lula aí. Eu disse aqui no dia, digo, e aí? Conseguiram o que com essa condução? Uma prova? Uma condenação? Um avanço nas investigações? Nada, não foi rigorosamente nada. Então, é o seguinte, tudo nesse tipo de ação que não produz resultados, produz contra-resultados. Não tem outra possibilidade. Neutro não fica. E agora a defesa do Lula pede uma indenização. O próprio Deltan Dallagnol, na discussão em torno do projeto de crime de responsabilidade, né, que andou sendo discutido esses dias no Senado contra membros do Ministério Público e da Justiça e tudo mais, ele disse, olha, nosso problema não é ser condenado, o receio de ser condenado, porque certamente ficará provado que nós não merecemos a condenação quando o juiz decidir o assunto. Nosso problema é o processo, não é a condenação, é o processo. Por quê? Porque o processo vai te tomar tempo e se forem centenas de processos, você não vai fazer mais nada na vida a não ser se defender. Pois é, Deltan, começou. Esse parece ser o primeiro. Vamos lá. Digorengo com uma informação muito importante agora. Digorengo, por favor. Agora sim, informação confirmada pelos nossos colegas da Rádio Bandeirantes, da Operação Timóteo, um desenrolar da operação que está desde o início da manhã cumprindo mandados de condução coercitiva e também mandados de prisão em 11 estados e no Distrito Federal. Portanto, informação que chega que o pastor Silas Malafaia é alvo de condução coercitiva na operação da Polícia Federal sob um esquema de corrupção de cobrança de judiciais de royalties de exploração mineral. Ele é suspeito de emprestar contas bancárias para ajudar a ocultar dinheiro. Portanto, mais informações ao longo da nossa programação. Então, repita aí para nós, Orengo, para quem não acompanhou o que é a Operação Timóteo, desde o primeiro registro que você fez, repita aí, por favor. A Operação Timóteo está sendo foi deflagrada esta manhã, é uma operação federal. Em que cidades ou em que estados? É Distrito Federal e mais 11 unidades da Federação, portanto uma grande operação com centenas de policiais envolvidos, e a missão é realizar essas buscas, né, nessas diferentes cidades, né, com o objetivo de desbaratar uma organização criminosa relacionada com investigação por esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. 65% da chamada compensação financeira pela exploração de recursos minerais
tem como destino os municípios. Informações da Polícia Federal, viu, Boechat? Então é o seguinte, por exemplo, a Samarco, minha gente, a Samarco tem aquela operação de exploração de minérios na região de Mariana, produzindo tragédias como a que produziu. Mas ela, enquanto não produziu a tragédia, era vista como uma exploração absolutamente regular, fiscalizada, controlada de minérios naquela região. Assim como há milhares, talvez milhões de jazidas sendo exploradas dos mais variados minerais. Isso aí tem uma política de compensação tributária da União, que é quem controla a exploração mineral no Brasil. Ela é que licencia, só o governo federal dá licenças na área de exploração mineral. E aí, do resultado econômico dessa atividade, pelo que a gente apurou aqui e tal, tem uma parte do dinheiro que vai para os municípios, tá certo? Além de impostos diretos, eventualmente cobrados mas as atividades, os impostos e a atividade econômica estritamente da atividade mineral, ela é gerida pela União e tem uma grana que compensa os municípios pelos transtornos e tal. É nessa movimentação que teriam acontecido as fraudes que esta Operação Timóteo está agora investigando em 11 estados e no Distrito Federal, com vários mandados de prisão e condução coercitiva. Na tramitação da papelada e dos processos para que os municípios de fato recebessem esse dinheiro, é que teria acontecido as irregularidades e a corrupção denunciada pela polícia, investigada pela Polícia Federal. A notícia que o Rodrigo Orengo acaba de dar, dada em primeira mão, ou inicialmente pelos nossos companheiros da Rádio Bandeirantes, é de que no conjunto das conduções coercitivas figura o pastor Silas Malafaia, que teria sido conduzido coercitivamente para prestar depoimento esta manhã dentro desta operação. Mais detalhes o Orengo traz daqui a pouco. Informações de Brasília, Lucas Scherer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, considera não haver indícios suficientes para um pedido de abertura de inquérito para investigar Michel Temer e o ministro Eliseu Padilha no caso envolvendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A informação é do jornal O Globo. Os dois também teriam pressionado o então titular da pasta da Cultura, Marcelo Calero, para que interviesse junto ao IFAM para derrubar o embargo sobre a construção de um edifício em Salvador, onde Gedel adquiriu uma unidade. Calero pediu demissão do cargo e dias depois prestou depoimento à Polícia Federal, a quem entregou a gravação de ligações telefônicas com o presidente e colegas de governo. Orengo, qual foi, depois de uma longa análise, a punição aplicada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República ao Gedel Vieira Lima? Censura pública. Censura? Pública. E disso decorre o quê? A mancha no currículo, mas sem nenhum efeito prático, viu? Se quiser voltar a ser secretário... Então inverte a ordem da pena. Sem nenhum efeito prático, não é isso? Ou seja, ele pode continuar na vida pública, pode ser ministro, pode ser deputado, senador, prefeito, governador e vereador. Pode. Exatamente, sem nenhum problema. Vai ter uma mancha lá no currículo, é o que dizem aqui. Mas vem cá, no currículo da comissão. No currículo de quem? De Gedel, é o que eles alegam que é uma mancha pública no currículo do servidor, mas efeito prático não tem realmente. A gente tem tanta gente que é réu, que é denunciado. Digamos que se você pegasse, tivesse o poder de ressuscitar Dom Paulo Evaristo Arnes, essa figura emblemática, esse ser humano exemplar que morreu anteontem, está sendo velado na Catedral de São Paulo, onde vai ser inclusive sepultado e tal, recebendo homenagens de todo mundo, do povo, do Papa, das pessoas, que esse teve uma vida, né, exemplar, corajosa. Digamos que houvesse um evento qualquer que produzisse, no entendimento de uma comissão encarregada de tais apreciações, uma mancha, como é que chama isso aí? Mancha no currículo. É currículo público ou é currículo só, né? Uma mancha no currículo. Pública, né? Então, olha, a Comissão de Ética Eclesiástica do Vaticano analisou um determinado assunto, uma conversa de Dom Paulo Evaristo Arnes com Ricardo Boechat, e chegou à conclusão que Dom Paulo transgrediu ali alguns princípios canônicos e tal, e então fez ali uma reprimenda
Isso não tem nenhum efeito na carreira de Dom Paulo, mas é uma mancha no seu currículo. Aí é Dom Paulo, todo mundo diria. Oh! Mas o que é uma mancha no currículo do Gedel Vieira Lima? Vê como é que é a diferença? Um é oh! A outra é Gedel, essa comissão ridícula se reúne, dá entrevista à imprensa, um monte de cara com ar poser, sabe? Tudo, olha, a ética pública, Gedel Vieira Lima, currículo, imagem pública de Gedel. Gedel já foi anão do orçamento, cara. Para com isso. Você está preocupado com imagem pública de alguma coisa? Vamos lá, toca o bar. A Braskem vai pagar uma multa no valor de 3 bilhões e 100 milhões de reais referente a um acordo de leniência assinado com o Ministério Público Federal. Braço petroquímico da Odebrecht, em sociedade com a Petrobras, a empresa está envolvida na Lava Jato. Os investigadores receberam denúncias de que a companhia acertava preços com a petroleira estatal para a compra de nafta. O acordo com a Braskem faz parte de uma negociação global que envolve, além do Brasil, os Estados Unidos e a Suíça. No governo, o assessor especial do Planalto, José Yunes, pediu demissão do cargo após ser citado na pré-delação do principal lobista da Odebrecht. Segundo Cláudio Melo Filho, Yunes recebeu em seu escritório 4 milhões de reais como parte de doação da empreiteira ao PMDB. O recurso teria sido solicitado pelo então presidente do partido, Michel Temer, em 2014. Na carta de demissão, o assessor especial do Planalto disse que teve o nome jogado no lamaçal de uma abjeta delação e negou qualquer irregularidade. Já o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos foi às redes sociais para negar que esteja deixando o governo. Moreira Franco afirmou que não abandona lutas quando acredita nelas. O PMDBista foi citado na delação da Odebrecht como um dos auxiliares de Temer, que teriam intermediado o recebimento de 10 milhões de reais da empreiteira. Tem mais destaque chegando da Operação Lava Jato, agora de Curitiba, Yara Magione. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, admitiu que o partido recebeu dinheiro de Caixa 2 para a campanha eleitoral. Ferreira, que foi preso em junho na Operação Lava Jato, prestou depoimento ontem ao juiz federal Sérgio Moro. Ele disse que, abre aspas, negar informalidades nos processos eleitorais brasileiros de todos os partidos é negar o óbvio. Fecha aspas. Ferreira ainda disse que é algo natural na política nacional trabalhar com recursos não contabilizados. E ainda sobre Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro marcou para o dia 7 de fevereiro o interrogatório do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ex-deputado responde na Justiça Federal do Paraná por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Eduardo Cunha foi preso preventivamente por determinação de Sérgio Moro no dia 19 de outubro, depois que teve o mandato cassado e perdeu o foro privilegiado. Desde então, ele está detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Temas na emissão de passaportes no Brasil. Detalhes chegando da capital federal com Ivan Brandão. O Ministério da Justiça ainda não se pronunciou sobre um problema contratual que estaria impedindo que a Casa da Moeda enviasse os passaportes produzidos para o órgão. Ontem o Ministério da Justiça chegou a dizer que repassou 8 milhões de reais à Casa da Moeda, que esperava que a confecção de passaportes fosse retomada o mais rápido possível. Mas a Casa da Moeda disse que o problema nunca foi financeiro e que a confecção dos documentos nunca parou. Mesmo sem que a Casa da Moeda esteja entregando os passaportes ao Ministério da Justiça, a Polícia Federal garante que a entrega nos postos para a população está normalizada. E olha, Boixá, chegou mensagem de ouvinte um pouco mais cedo por aqui, descrevendo a seguinte situação. Em Jundiaí, interior de São Paulo, prazo de 65 dias para retirada de um passaporte que teve o agendamento pago em novembro. E ainda assim eles não garantem que a entrega vai ser feita nessa data. Então tá muito complicada, viu? A situação.
Tem manchete agora da Operação Lava Jato, chegando de Curitiba, Ângeles Fayer. A defesa do ex-presidente Lula protocola uma ação de reparação de danos contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal. Na ação, os advogados pedem indenização de R$1 milhão por danos morais, relacionada à entrevista coletiva de 14 de setembro, em que Deltan denunciou pela primeira vez o ex-presidente Lula com o uso de PowerPoint. De acordo com os advogados, na ocasião, Dallagnol promoveu injustificáveis ataques à honra, imagem e reputação do ex-presidente com abuso de autoridade. Na época, Lula era denunciado no caso Triplex. Ontem, o ex-presidente foi denunciado pela segunda vez aqui no Paraná. O petista foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma investigação que mira 8 contratos entre Odebrecht e Petrobras. Bom, a estratégia da defesa do Lula está claro e tal, e não sei se poderia haver outra, é partir para cima do Ministério Público do Paraná, especialmente do Deltan Dallagnol, criando a maior quantidade possível de peças jurídicas, processuais, pareceres e tal, inclusive fora do Brasil, para sustentar a tese de que Lula está sendo alvo de uma perseguição criminosa por parte do Ministério Público que visa alijá-lo da vida política, da vida pública e da missão que ele se atribui, seus aliados lhe atribuem de salvar o Brasil e resgatar o povo da miséria e do sofrimento e tal. É um projeto político do Ministério Público, diz a defesa de Lula permanentemente. Esse processo agora movido, entretanto, se vale de um episódio que aqui à época a gente comentou nessa linha, e muita gente também, que foi aquela famosa entrevista coletiva do PowerPoint, que do ponto de vista do protocolo da conduta do Ministério Público e da eficácia, do resultado concreto daquela iniciativa, foi um desastre. Produziu muito mais, mas muito, quase que unanimemente, só críticas. Como foi a condução coercitiva do Lula lá atrás? Muita gente aplaudiu, vai conduzir o Lula aí. Eu disse aqui no dia, digo, e aí? Conseguiram o que com essa condução? Uma prova? Uma condenação? Um avanço nas investigações? Nada, não foi rigorosamente nada. São em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. Mesmo? 65% da chamada compensação financeira pela exploração de recursos minerais tem como destino os municípios. Informações da Polícia Federal, viu, Boixá? Então é o seguinte, por exemplo, a Samarco, minha gente, a Samarco tem aquela operação de exploração de minérios na região de Mariana, produzindo tragédias como a que produziu. Mas ela, enquanto não produziu a tragédia, era vista como uma exploração absolutamente regular, fiscalizada, controlada de minérios naquela região. Assim como há milhares, talvez milhões de jazidas sendo exploradas dos mais variados minerais. Isso aí tem uma política de compensação tributária da União, que é quem controla a exploração mineral no Brasil. Ela é que licencia, só o governo federal dá licenças na área de exploração mineral. E aí, do resultado econômico dessa atividade, pelo que a gente apurou aqui e tal, tem uma parte do dinheiro que vai para os municípios, tá certo? Além de impostos diretos, eventualmente cobrados mas as atividades, os impostos e a atividade econômica estritamente da atividade mineral, ela é gerida pela União e tem uma grana que compensa os municípios pelos transtornos e tal. É nessa movimentação que teriam acontecido as fraudes que esta Operação Timóteo está agora investigando em 11 estados e no Distrito Federal, com vários mandados de prisão e condução coercitiva. Na tramitação da papelada e dos processos para que os municípios de fato recebessem esse dinheiro, é que teria acontecido as irregularidades e a corrupção denunciada pela polícia, investigada pela Polícia Federal. A notícia que o Rodrigo Orengo acaba de dar, dada em primeira mão, ou inicialmente pelos nossos companheiros da Rádio Bandeirantes, é de que no conjunto das conduções então, é o seguinte, tudo nesse tipo de ação que não produz resultados, produz contra-resultados. Não tem outra possibilidade. Neutro não fica. E agora a defesa do Lula pede uma indenização. O próprio Deltan Dallagnol
na discussão em torno do projeto de crime de responsabilidade, né, que andou sendo discutido esses dias no Senado contra membros do Ministério Público e da Justiça e tudo mais, ele disse, olha, nosso problema não é ser condenado, o receio de ser condenado, porque certamente ficará provado que nós não merecemos a condenação quando o juiz decidir o assunto. Nosso problema é o processo, não é a condenação, é o processo. Por quê? Porque o processo vai te tomar tempo e se forem centenas de processos, você não vai fazer mais nada na vida a não ser se defender. Pois é, Deltan, começou. Esse parece ser o primeiro. Vamos lá. Digorengo com uma informação muito importante agora. Digorengo, por favor. Agora sim, informação confirmada pelos nossos colegas da Rádio Bandeirantes, da Operação Timóteo, um desenrolar da operação que está desde o início da manhã cumprindo mandados de condução coercitiva e também mandados de prisão em 11 estados e no Distrito Federal. Portanto, informação que chega que o pastor Silas Malafaia é alvo de condução coercitiva na operação da Polícia Federal sob um esquema de corrupção de cobrança de judiciais de royalties de exploração mineral. Ele é suspeito de emprestar contas bancárias para ajudar a ocultar dinheiro. Portanto, mais informações ao longo da nossa programação. Então, repita aí para nós, Orengo, para quem não acompanhou o que é a Operação Timóteo desde o primeiro registro que você fez, repita aí, por favor. A Operação Timóteo está sendo foi deflagrada esta manhã, é uma operação federal. Em que cidades ou em que estados? É Distrito Federal e mais 11 unidades da Federação, portanto uma grande operação com centenas de policiais envolvidos e a missão é realizar essas buscas, né, nessas diferentes cidades, né, com o objetivo de desbaratar uma organização criminosa relacionada com investigação por esquema de corrupção. Como é que chama isso aí? Mancha no currículo. É currículo público ou é currículo só, né? Uma mancha no currículo. Pública, né? Não é. Então, olha, a Comissão de Ética Eclesiástica do Vaticano analisou um determinado assunto, uma conversa de Dom Paulo Evaristo Arnes com Ricardo Boechat e chegou à conclusão que Dom Paulo transgrediu ali alguns princípios canônicos e tal, e então fez ali uma reprimenda. Isso não tem nenhum efeito na carreira de Dom Paulo, mas é uma mancha no seu currículo. Aí é Dom Paulo, todo mundo diria, mas o que é uma mancha no currículo do Gedel Vieira Lima? Vê como é que é a diferença? Um é a outra é Gedel, essa comissão ridícula se reúne, dá entrevista à imprensa, um monte de cara com ar poser, sabe, tudo, olha, ética pública, Gedel Vieira Lima, currículo, imagem pública de Gedel. Gedel já foi anão do orçamento, cara. Para com isso. Você está preocupado com imagem pública de alguma coisa? Vamos lá, toca o bar. A Braskem vai pagar uma multa no valor de 3 bilhões e 100 milhões de reais referente a um acordo de leniência assinado com o Ministério Público Federal. Braço petroquímico da Odebrecht, em sociedade com a Petrobras, a empresa está envolvida na Lava Jato. Os investigadores receberam denúncias de que a companhia acertava preços com a petroleira estatal para compra de nafta. O acordo com a Braskem faz parte de uma negociação global que envolve, além do Brasil, os Estados Unidos e a Suíça. No governo, o assessor especial do Planalto, José Yunes, pediu demissão do cargo após ser citado na pré-delação do principal lobista da Odebrecht. Segundo Cláudio Melo Filho, Yunes recebeu em seu escritório 4 milhões de reais como parte de doação da empreiteira ao PMDB. O recurso teria sido solicitado pelo então presidente do partido, Michel Temer, em 2014. Na carta de demissão, o assessor especial do Planalto disse que teve o nome jogado no lamaçal de uma abjeta delação e negou qualquer irregularidade. Já o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos foi às redes sociais para negar que esteja deixando o governo. Figura o pastor Silas Malafaia, que teria sido conduzido coercitivamente para prestar depoimento esta manhã dentro desta operação. Mais detalhes o Orengo traz daqui a pouco.
Informações de Brasília, Lucas Scherer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, considera não haver indícios suficientes para um pedido de abertura de inquérito para investigar Michel Temer e o ministro Eliseu Padilha no caso envolvendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A informação é do jornal O Globo. Os dois também teriam pressionado o então titular da pasta da Cultura, Marcelo Calero, para que interviesse junto ao IFAM para derrubar o embargo sobre a construção de um edifício em Salvador, onde Gedel adquiriu uma unidade. Calero pediu demissão do cargo e dias depois prestou depoimento à Polícia Federal, a quem entregou a gravação de ligações telefônicas com o presidente e colegas de governo. Orengo, qual foi, depois de uma longa análise, a punição aplicada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República ao Gedel Vieira Lima? Censura pública. Censura? Pública. E disso decorre o quê? A mancha no currículo, mas sem nenhum efeito prático, viu? Se quiser voltar a ser secretário... Então inverte a ordem da pena. Sem nenhum efeito prático, não é isso? Ou seja, ele pode continuar na vida pública, pode ser ministro, pode ser deputado, senador, prefeito, governador e vereador. Pode. Exatamente, sem nenhum problema. Vai ter uma mancha lá no currículo, é o que dizem aqui. Mas vem cá, no currículo da comissão. No currículo de quem? De Gedel, é o que eles alegam que é uma mancha pública no currículo do servidor, mas efeito prático não tem realmente. A gente tem tanta gente que é réu, que é denunciado, digamos que continua... que se você pegasse, tivesse o poder de ressuscitar Dom Paulo Evaristo Arnes, essa figura emblemática, esse ser humano exemplar que morreu anteontem, está sendo velado na Catedral de São Paulo, onde vai ser inclusive sepultado e tal, recebendo homenagens de todo mundo, do povo, do Papa, das pessoas, que esse teve uma vida, né, exemplar, corajosa. Digamos que houvesse um evento qualquer que produzisse, no entendimento de uma comissão encarregada de tais apreciações, uma mancha